Olá, meus amigos. Quem vos fala é Marcos Iskind, da linda e florida Rolón. Hoje, dia 6 de dezembro de 2023, e vamos às manchetes. Insatisfação em Gaza faz a população se revoltar contra o Hamas. Khan Yunis cercada e provavelmente lideranças do Hamas tentam a fuga. Encontrado um depósito de armas gigantes do Hamas. Queda no número de morteiros e foguetes atirados contra Israel é sensível. Empresa israelense multiplica o seu valor por 3 em apenas 2 anos. E os evacuados das fronteiras seguem sofrendo nos seus abrigos temporários. Sem mais, vamos às notícias. A faixa de Gaza vem recebendo diariamente carregamentos de materiais essenciais para a sobrevivência da população, principalmente nas áreas humanitárias no sul de Gaza. Assim, entram diariamente algumas centenas de veículos trazendo remédios, alimentos, água, combustível e material de vestimenta e abrigo para o frio. No dia de ontem, grupos de terroristas do Hamas se aproximaram de alguns desses veículos e os tomaram, levando os materiais, os alimentos, etc., para as forças do Hamas. Parte da população no sul de Gaza cercou estes veículos e começou a atirar pedras nos terroristas do Hamas que se apoderaram dos veículos. Estes responderam com tiros e conseguiram se evadir, levando parte da carga. O que é interessante notar é que diversas pessoas na região deram entrevistas pedindo explicitamente a Israel que acabe com o Hamas, que trouxe desgraça sobre o povo palestino. Ainda não há movimentos organizados contra o Hamas, mas vozes que antes não se ouviam começam a dar declarações bastante claras da sua insatisfação com o que o Hamas está fazendo. No ataque à parte sul da faixa de Gaza, Israel dividiu ou mapeou todo o sul, dividindo em pequenos quadrados, dando a informação de bairros e eventuais ruas que serão atacadas e dando tempo à população que ainda está nestas regiões para que saia delas para as áreas protegidas, chamadas de áreas humanitárias. Dentro desta área cercada, uma das casas é a casa de Yehia Sinwar, o líder do Hamas, principal figura dentro da faixa de Gaza, que foi quem ordenou o ataque e o massacre ocorrido no dia 7/10. É lógico que Yehia Sinwar não está em sua casa, mas o avanço em Khan Yunis provavelmente está levando muitos guerrilheiros do Hamas a se deslocarem para a cidade de Rafia, a cidade mais ao sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. É sabido que há um número significativo de túneis que unem a faixa de Gaza ao deserto de Sinai, no Egito, que poderiam eventualmente ser utilizados como rotas de fuga para as lideranças do Hamas, incluindo Yehia Sinwar, Mohammad Deif e outros líderes importantes. Não temos informação de que eles estejam tentando isto, no entanto, essa é uma grande possibilidade e o exército de Israel está procurando meios tecnológicos de identificar estas eventuais rotas de fuga e brecá-las. Já na parte norte, na tarde de ontem e essa madrugada, foi encontrado um gigantesco depósito de armas do Hamas. Novamente,
este gigantesco depósito se encontrava entre uma farmácia e uma escola, mostrando claramente o cinismo do uso de áreas civis para fins militares, que é algo comum executado pelos terroristas do Hamas. Dentro deste depósito foram encontradas centenas de foguetes e morteiros, incluindo muitos foguetes de longo alcance. Foram encontrados também granadas lançadas do ombro de guerrilheiros chamados RPG. Foram encontrados dezenas de bombas antitanques ou foguetes antitanques, minas terrestres, granadas, drones, tanto pequenos drones de investigação e fotografia, como maiores drones de ataques capazes de portarem bombas. A boa notícia que também devemos trazer hoje é o crescimento de uma empresa de alta tecnologia israelense, uma empresa nascente de nome Vast Data. A Vast Data é uma empresa que se propõe a diminuir os custos de armazenamento de informações na internet, e ela foi avaliada em 2021 em 3,1 bilhões de dólares e levantou investimentos baseado nestes números. Num novo levantamento de fundos feitos agora, durante este período de guerra, investidores americanos acreditam na empresa e compraram participação agora sobre a avaliação de 9 bilhões de dólares, um crescimento de 3 vezes, de 3,1 para 9 bilhões de dólares em apenas 2 anos. Entre os novos investidores que entraram na empresa estão a gigante de computadores Dell, o banco de investimentos Goldman Sachs e a 83 North, uma empresa de venture capital. O Hamas iniciou este ataque e massacre a Israel enviando algo como 5.000 foguetes no primeiro dia, e esse número variou de 2.500 a 3.000 por dia nos primeiros 2-3 dias, caindo depois para um número entre 250 e 300 foguetes e morteiros por dia. O número de ataques reduziu bastante, embora não tenha ainda cessado. O número de foguetes que estão sendo lançados atualmente está entre 50 e 60 foguetes e morteiros por dia. Esta redução dramática pode significar, por um lado, a total desorganização dos grupos dirigentes do Hamas. Há que se levar em conta que por volta de 5.000 terroristas do Hamas já foram eliminados, o que significa 1/6 da força militar que eles tinham. Pode significar também que a morte de grandes líderes, comandantes de divisão, comandantes de grandes grupos de terroristas que foram eliminados, não conseguiram ser substituídos ainda. Pode significar que a redução no número de foguetes disponíveis seja sensível, mas também pode significar uma economia dos foguetes para algum momento onde o Hamas tente uma ação espetacular, algo que também pode acontecer. De qualquer forma, há uma redução sensível, ainda que não seja levado a zero. É sabido que os líderes do Hamas estão significativamente desorganizados, uma vez que os sistemas de comunicação foram bastante abalados, diminuindo a capacidade de comunicação entre grupos de liderados e lideranças. Também um número grande está escondido em lugares onde não conseguem acesso a fontes de comunicação, e o exército israelense vai avançando e destruindo muitas das entradas ao que eles chamam de metrô, que são aquela rede de cerca de 500 a 600 quilômetros de túneis.
Até o momento, Israel já destruiu cerca de 500 entradas nestes túneis. Acredita-se que ainda haja cerca de 2.000 e Israel as busca a todas. E, finalmente, a última notícia de hoje tem a ver com os evacuados. Israel tem cerca de 160.000 pessoas que foram evacuadas das zonas onde há ataques no norte e, infelizmente, das aldeias ao longo da fronteira que foram destruídas, queimadas durante a invasão do Hamas. As Nações Unidas, que tem 2 grupos especializados em refugiados, a UNHRC e a UNRWA, que cuidam de pessoas deslocadas de suas residências em situação de guerra, até o momento não apareceram para lidar com os 160.000 evacuados em Israel. Esses evacuados estão abrigados em hotéis, em casas particulares, em kibbutzim, que são aldeias agrícolas que os receberam, etc. No entanto, apesar de terem no momento um teto, as crianças foram deslocadas de suas escolas e estão sem ter acesso às escolas. Os pais, distantes das suas residências, estão longe dos seus trabalhos e, portanto, incapacitados de gerar receita para suas famílias, dependendo exclusivamente da ajuda da coletividade ou do governo. E, no entanto, os órgãos de ajuda a refugiados das Nações Unidas se calam sobre esses 160.000 deslocados em Israel. Enquanto a ONU utiliza todos os meios de comunicação para mostrar o quanto ela ajuda refugiados da Croácia, de Montenegro, em Chipre, na Turquia, os curdos e principalmente os palestinos. Para os refugiados judeus não há nenhum tipo de ajuda. É uma vergonha e é uma clara demonstração da parcialidade desta ONU. E não é difícil entender. Dos 194 membros da ONU, 101 deles têm governos islâmicos ou têm um mínimo de 20% da população de religião islâmica. E esses grupos, infelizmente, não são os mais simpáticos às causas dos judeus. Amigos, por hoje era o que tínhamos a falar com vocês. Voltaremos a qualquer momento, se Deus quiser, anunciando o fim do Hamas e o início de uma época de paz para israelenses e palestinos, se Deus quiser. Até a próxima.